Fala pessoal, vamos para a nossa parte aqui de resolução de questões, tá? Sobre feridas. Vamos lá sem rodeio, a primeira questão. Primeira, em relação aos cuidados de enfermagem que envolvem a úlcera de pressão, marque a alternativa incorreta, tá? Sempre atenção com essas questões que pede a correta, que pede a incorreta, que você pode se confundir. É bom sempre grifar para você frisar bem o que a banca está pedindo. Então vamos lá, primeira questão. Alternativa A. A lesão inicial de uma úlcera é marcada por necrose tissular. Então aqui ele está afirmando que a lesão inicial da úlcera apresenta necrose tissular. Tissular quer dizer dos tecidos, tá, gente? Os tecidos ali do organismo. Então, vamos entender aqui que essa lesão inicial, ele está falando sobre a úlcera grau 1, tá? Porque em ordem de gravidade ela é a primeira. E a úlcera grau 1, ela apresenta necrose? Não, ela não apresenta, tá? A úlcera grau 1, ela vai apresentar vermelhidão e a pele ela se mantém íntegra. Então a alternativa A, ela está incorreta. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nas outras também. Alternativa B. Se observado material necrótico aderido, pode ser necessário o desbridamento apropriado. Sim, essa aqui está correta. A gente sabe que o material necrosado, o tecido morto, ele tem que ser removido do leito da ferida, tá? Então ele tem que ser desbridado. Alternativa C. A prevenção inclui assegurar nutrição adequada e mobilidade para aliviar a pressão e promover a circulação. Sim, isso aqui está totalmente certo, tá, gente? Porque uma das grandes causas das úlceras é a falta de mobilidade. É o paciente ficar muitas horas, muito tempo na mesma posição. Tá? E uma nutrição adequada também vai colaborar na regeneração dos tecidos, né? E aqui pode ser entendido também como a nutrição levada pelo aporte sanguíneo, tá? Então tá certa a letra C. A letra D é interessante, tá? Até para vocês gravarem essa informação aqui, que aqui ele diz que os sítios, os locais mais comuns, né, para a ocorrência das úlceras incluem a região do sacro, do cóccix, as tuberosidades isquiáticas, tá, do osso isquio, que faz parte do quadril, e dos trocânteres maiores. Essas áreas aqui, é bom vocês depois até pesquisarem aí na internet para vocês visualizarem, mas são as áreas onde mais tem pressão por conta das proeminências ósseas. Então, essas áreas é onde a pele vai sofrer maior desgaste, maior pressão. Tá? Então, dá uma procurada aí para vocês visualizarem bem onde fica. Tá? A tuberosidade isquiática, o sacro e o cóccix são ossos aqui que ficam no quadril. Tá? E os trocânteres, se eu não me engano, ficam ali na região do tornozelo. Os calcanhares também são regiões onde isso pode acontecer. Todas essas áreas onde tem ponto de contato, tá, do corpo com o colchão. E é ali onde vai ter maior pressão e menor presença de tecido adiposo. Então o osso ele faz essa pressão ali contra a pele. E isso ao longo do tempo pode causar uma lesão. Então a letra D está certa também. Segunda questão. Em relação à realização do curativo de uma ferida abrasiva, marque verdadeiro ou falso e assinale a alternativa com a sequência correta. Então, o que é uma ferida abrasiva? Vamos lembrar. Ela é o ralado, o esfolado. Lembra? Onde ela até não é considerada, dependendo do caso, uma lesão das mais graves. Tá? Lembra disso, que a ferida abrasiva é o ralado. Vamos lá para a primeira alternativa aqui. É verdadeiro ou falso? Remover a sujeira com uma gaze esterilizada. Então, se você se ralou e ali tem material contaminado, tem sujeira, tem terra, você tem que remover sim esse material. Tá? Ele tem que ser removido. E de preferência, você vai utilizar uma gaze esterilizada. Tá? E com o auxílio aí de soro, sabão neutro, clorexidina. Em ambiente hospitalar existe a escovinha com clorexidina, tá? Então, a primeira
Aparentemente é verdadeira, sim. Segunda, lavar a pele esfolada com soro fisiológico? Sim, associado com a gás esterilizado, esse é o procedimento recomendado, tá? Tá correto sim. Terceira, em caso de ferida maior, cobri-la com uma gaze não aderente. A gente sabe que uma ferida ela tem que ficar protegida, né, dos agentes contaminantes. Então, cobrir essa lesão com uma gaze é sim uma atitude correta. E no caso aqui, uma gaze não aderente. Ela pode ser uma gaze vaselinizada ou pode ser utilizada alguma cobertura para que essa gaze não fique grudada no ferimento. Então, todas as alternativas elas estão corretas. Portanto, o gabarito também é letra A. Terceira questão. O desbridamento de úlceras venosas consiste na remoção do tecido morto não viável das feridas. Quando se realiza a aplicação de soro fisiológico isotônico em gaze de rede fina sobre a úlcera para ser removido seco, juntamente com os resíduos que aderem à gaze. Diz-se que é um desbridamento. Bom, então aqui ele disse para a gente que é utilizado a gaze e aplicação de soro fisiológico. Então a gente tem que lembrar lá de quais tipos de debridamento que existem. Tá? Qual deles que vai utilizar soro e gaze para fazer a remoção desses tecidos? Vamos ver aqui as alternativas. A, ele diz que é um debridamento não seletivo. B, que é um debridamento enzimático. C, que é um debridamento cirúrgico. E D, que é um debridamento natural. Então vamos ver aqui alguns que a gente consegue lembrar. Enzimático, por exemplo. Debridamento enzimático, nós vamos utilizar as pomadas que contêm as enzimas, tá? É a colagenase e a papaína, que não é o caso aqui. Então a letra B já está descartada. Letra B a gente descarta. C, cirúrgico. O cirúrgico é o debridamento que é realizado através de procedimento cirúrgico, com auxílio de lâminas, que também não é o caso nessa questão. Então a letra C também está descartada. Letra D, aqui ele chama de natural. Um debridamento que a gente pode considerar natural é o autolítico, que ele vai utilizar as próprias enzimas do corpo. O próprio corpo vai fazer a remoção desse tecido necrótico, que aqui também não é o caso, porque foi utilizado soro e gaze. E a gente sabe que utilizar soro e gaze é um debridamento mecânico. E o debridamento mecânico ele é o menos seletivo, então ele pode até ser considerado não seletivo. Tá? Então a alternativa aqui, de novo, é a letra A. Essas questões eu tirei das provas anteriores. Tá? O gabarito ficou assim, mas foi por coincidência. Tá? Então ele é um debridamento não seletivo. E por que é não seletivo? Porque quando você passa a gaze na ferida, ela pode atingir os tecidos que você não quer, tá? Como por exemplo o tecido de granulação. E a última questão para a gente finalizar, vamos lá a ela. Considerando a coloração das feridas, correlacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então a gente tem na coluna da esquerda a coloração e na direita a definição. Então vamos ver aqui a primeira. Possui tecido de granulação saudável. Qual é a cor do tecido de granulação? Vocês lembram que é vermelha. Então vai começar com 1. Vamos ver a segunda. Sinaliza necrose e deve ser desbridada. Tecido necrótico, tecido morto, ele vai ter qual coloração? Coloração escura, tá? De cor preta. Então é 1 e 3. Logo a última só sobrou a 2. Tá? Essa coloração amarela vai representar aqui a coloração do exudato produzido pelos micro-organismos, tá? Que é uma secreção purulenta. Então ficou, deixa eu lembrar aqui, 1, 3 e 2. Letra D, o gabarito. Então fica aqui o nosso vídeo com as questões resolvidas. Eu vou enviar o material com mais questões, tá? Aproveitem esse período aí de quarentena para estudar. E tô de olho em vocês, galera. Trata de estudar aí, pessoal. Fique com Deus. Um abraço.